Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar um pouco hoje sobre o nosso segundo vídeo do Relatos e Experiências. Vamos refletir sobre o prefácio ditado pelo nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça. Veja o que ele diz sobre esta obra e sobre tudo isso que a gente está conversando sobre capacitação, sobre o trabalho voluntário, sobre o trabalho gratuito, sobre o trabalho do medianeiro, esse intermediário entre a terra e o céu. Aqui bem no começo ele diz, então, nesse momento aqui, ele diz assim, como já falei antes na minha autobiografia, que foi eu, né, falando um pouquinho sobre esse prefácio, sobre essas minhas experiências, primeiro eu falo e lá na frente ele complementa. Enquanto escrevo rapidamente, é como se estivesse lendo algo em minha frente. Então, o médium, né, principalmente o médium mecânico, que é a aptidão de que sou portadora, né, a mediunidade, você não tem tempo de formular uma frase, uma palavra. A sua mão escreve rapidamente, né? Então, eu falo aqui, ó. Enquanto escrevo rapidamente, é como se estivesse lendo algo em minha frente. Compara-se aos médios videntes quando lhes é mostrado um quadro para interpretá-lo, quando lhes é mostrado acrescido de letras garrafais. Por que eu coloquei isso aqui? Quando eu estava na educação da mediunidade, tinha uma médium do meu lado e ela era vidente. Mas a vidência dela, porque tem vidências diferentes, tá, gente? A vidência dela era só, na verdade, ela lia flâmulas com os caracteres enormes, né? Aquelas letras garrafais, ela dizia assim, olha, eles estão me mostrando uma flâmula, né? Como se fosse assim uma página escrita com as letras enormes. Então, ela ia pegando, aí o que eu falei com ela, né? Na verdade, ela estava ali na educação da mediunidade, exercitando, né? A aptidão para mais tarde trabalhar, saber decifrar aqueles enigmas, né? Aí eu falei, olha, pega uma caneta, um lápis, um papel e vá colocando no papel as letras que você vai lendo e depois vão formando frases. É assim que acontece a educação da mediunidade. E aí ela foi escrevendo. Quando finalizou, nós lemos um texto pequenininho, mas, juntando aquelas letras, elas foram formando frases e que formaram um parágrafo. Então, é isso que acontece com o médium que está escrevendo uma carta, o psicógrafo, né? Digamos assim, que o médium mecânico, né? Ele escreveu ali uma frase muito rápida, né? Então, são aqueles caracteres gerados, trazidos para a tela mental do médium, tá? Aqui, eu continuo falando um pouquinho sobre essa minha experiência escrevendo. Em alguns momentos, nesta hora, sinto plasmar em minha mente um documentário infinito e, conforme acontece, vou escrevendo como se estivesse vivenciando tal fato. Imagina, você tem todo esse documentário aqui, né, plasmado na sua mente, e aí você vai decifrando, à medida que você vai escrevendo, você vai observando aquele texto que você escreveu. Quando você termina de escrever aquele texto que estava todo na sua mente, você sente ela esvaziar, tá, gente? Ela vai esvaziando, na verdade. Por quê? Lá no centro do chakra coronário, aqui na sua cabeça, tem ali a glândula pineal, a glândula da vida. Ao lado tem a epífise, onde vai absorvendo e juntando todas essas mensagens que vão chegando para que você possa transmitir através da fala, através da vidência, através da psicografia, através da clarividência, através da clareaudiência, através da intuição. Você não pode ficar com sua mente carregada com esse tanto de conteúdo, senão a sua cabeça começa a coçar tanto e você não aguenta, entendeu? Aí começa a insegurança, o medo, né? A ansiedade, a falta de paciência, né? E aí você começa até a responder as pessoas rispidamente. Por quê? Porque você está com a sua cabeça lotada de trabalho e você não quer se desvencilhar dele, você não aceita colocar ele para fora, você não aceita transmitir esses recados. Isso acontece muito, né? Continuando, eu digo, isso acontece quando meus dedos deslizam rapidamente pelas teclas do notebook. Então, no momento que eu sento aqui em frente ao computador, em frente ao meu notebook, eu já digito tudo aquilo que está na minha mente e eu me sinto
bem melhor depois que eu faço esse exercício, tá? A minha intenção é nessas minhas breves palavras que se esticam enquanto ouço uma voz interior cada vez mais nítida a me falar. Então, eu estava escrevendo, né, sem pretensão alguma, e o espírito amigo chega e começa a trazer na minha mente, né, algumas palavras para que eu parasse, observasse, prestasse atenção no que ele estava falando, porque eu não estava dando, né, não estava dando atenção para aquilo que eu estava recebendo na minha mente, porque enquanto eu estou escrevendo, eu vou recebendo informações ali, entendeu? Então, eu preciso filtrar aquelas informações. Então, para mim, eu não poderia parar naquele momento, eu não podia parar naquele momento para poder ouvir aquilo. E daí, o irmão chegou e disse, pare um pouco e escuta o que eu tenho para te dizer, né? Aí ele diz assim, olha, veja bem, acredite no seu trabalho. A validação tem que partir do seu coração e isso só você é capaz de avaliar para externá-la. Enquanto não parar de questionar o que escreve com equilíbrio e racionalidade, sem interferir ou rebuscar, veja bem, poderá cair no desânimo e desmotivada não segue adiante. Veja o que eu ouvi, olha que coisa forte. Eu estava ali escrevendo, mas eu não estava acreditando naquilo que eu estava escrevendo. Isso acontece com muitos médios, tá, gente? Em todas as aptidões, não somente a psicografia. O problema da psicografia é que você escreve, entendeu? Tá ali documentado. Então tem que ter muito cuidado com isso. E aqui veja bem o que ele fala mais adiante. Veja bem. Avante foi a palavra que eu ouvi. Não deixe de regar as sementes que foram semeadas. Na hora certa, a colheita acontece em abundância. Olha o complemento que eu ouvi. Então, veja bem, se fosse um espírito, um obsessor, um espírito do mal, um espírito brincalhão, um zombeteiro, né? Ele não ia falar palavras tão bonitas, coerentes, e eu não ia, né, colocar aqui nesta obra, né, com tanta certeza de que aquilo foi partido de um orientador espiritual que estava ali do meu lado, me pressionando, digamos assim, me motivando, não pressionando, me motivando. Escreva, tá certo, isso é verdade. Gente, isso acontece muito. E aqui, veja bem, hoje é dia de São José e já são quase 17 horas. Foi neste dia abençoado que recebi um puxão de orelha para dar prosseguimento a essa obra, porque eu não acreditava, eu não queria mais escrever, tudo que eu escrevia eu guardei numa caixa, lacrei, não queria ver mais nada, entendeu? Eu achava que era tudo realmente de um obsessor, né? Porque as pessoas que me acompanhavam, não queria a minha evolução e falava, se eu fosse você eu parava, eu não acredito nisso, e a coisa foi se aprofundando, né? E aqui ele chega e diz, estou aos pouquinhos acrescentando em minha mente aquilo que nada sei, juntando com o que venho pretendendo com humildade com os espíritos amigos. Eles são os que me incentivam a seguir com fé e esperança. Enquanto penso numa frase e como começar, eis que surge um parágrafo inteiro na minha mente. Então, enquanto eu estava ali pensando, meu Deus, escrevo ou não escrevo, será se está certo, será se está errado? Aí vem aquele parágrafo de uma vez só, que pesa na sua mente, você sente aquele peso daquela fala, daquela voz, ecoar lá no centro da sua mente. E aqui ele diz, eu continuo escrevendo, tá? É algo inexplicável. Parecia estar pronto ali um parágrafo inteiro para me escrever. Nesta hora, eu mesmo faço uma comparação ao escritor, quando este recebe a inspiração de alguém que deseja ajudar, retirando do seu arquivo mental aquilo que já está pronto, apenas precisando externá-las. Então, como é que escreve um livro? Né? Você vai devagarzinho, recebendo aquelas intuições e tal. Isso depende do livro, se é um livro, se é um romance, se é um livro, um livro de prece, de mensagem edificante, né? Então, tudo isso, né, tem algo a ser ajustado naquele momento que você está escrevendo. Então, o texto, ele tem que ser coerente. A gente que estuda, né, a ortografia, né, o português, toda vez que você escrever, você vai precisar de um revisor de texto, de um professor de letras, uma pessoa que entende de parágrafo, uma pessoa que entende de pontuação,
precisa realmente disso. E aqui, veja bem o que eu escrevo mais na frente. Logo pela manhã, pude fazer mais um evangelho bem cedo numa rede social. Eu comecei fazendo também evangelho pela manhã, bem cedinho. Aquele horário que as pessoas começam a ir para o trabalho, né? Antes de ir, deixa eu escutar aqui o evangelho com a Nancy, né? Para criar coragem, e parecia que era chegada a hora realmente de escrever o que faltava. Como faço agora, não perdi tempo e me fiz uma pergunta mais uma vez. O que fazer mesmo? Aí veio a resposta, escrever. Mas escrever o quê? Aí eu pergunto, estou aqui conversando com o espírito amigo. Não deu outra. Ao sentar na frente do computador, veio de imediato a ideia de escrever o prefácio da obra, que é essa obra aqui que eu estou escrevendo, né? Aliás, que já foi até publicada. Como venho falando, pensei mais um pouco. Eu falei, não, tá na hora disso não, eu não sou escritora, eu não vou escrever e tal, e tudo era questionado. Pensei mais um pouco. Bem, aí veja bem o que eu pensei. Veja a resposta daquilo que eu pensei. Primeiro, eu vou fazer a pergunta do meu pensamento e depois eu vou ler a resposta. Bem que poderia pedir algo para um dos irmãos que me ajudaram na minha capacitação. Mas será que eu não poderia solicitar da espiritualidade a escrever para deixar como registro a companhia e assistência desses benfeitores que coordenam a minha tarefa? Eu pensei, será que eles não poderiam me ajudar nesse momento? Trazer lá um texto pronto, sem precisar de revisão? Tipo assim, né? Jogar ali uma coisa pronta, né? Eu queria tudo pronto, não queria ter tanto trabalho. Veja bem. Acreditem, não demorou a ouvir uma voz, sucintamente, vindo de um espírito amigo a ressoar no meu ouvido, a me falar de forma clara o que escrevo. Eis-me aqui, cheguei. De repente, comecei a escrever as palavras que surgiam em minha mente, conforme acompanhava o irmão a ditar palavras de estímulo. Não perdi tempo e comecei a escrever a mensagem. Então, veja bem, pessoal, está nesta obra, né, relatos e experiências. Veja bem, isso aqui é um estudo a ser realizado por qualquer médium. Quando você adquirir essa obra novamente, que ela vai ser repaginada, eu vou acrescentar aqui vários relatos e vou fazer uma segunda edição. Para você que ainda não adquiriu, você pode reservar o seu exemplar, assim que ficar pronto, eu vou entrar em contato com você, né? Para que você adquira essa obra, que vale muito você estudar, se você é médium, se você está aí conhecendo a doutrina espírita, se você chegou agora no espiritismo, vale a pena, porque aqui é a experiência de alguém que passou por todo esse processo que talvez você esteja passando. E aqui, veja o que o espírito amigo me falou, quando eu falei lá, né, que ele poderia aparecer para me ajudar. Eis-me aqui, cheguei. Ele apareceu, eu não pedi. Na verdade, eu não evoquei, né? Então, se fosse evocar, eu ia evocar o espírito amigo X, fulano de tal. Não, não foi. Chegou um espírito amigo daqueles da coordenação da nossa tarefa. Ele diz assim. Aí o espírito amigo dita uma mensagem. Na vida, passamos por diversas tempestades. E quando falamos em mediunidade e amor pelo próximo, na caridade feita com amor e boa vontade, o medianeiro esmorece. Então, quando você descobre que é médio, que você vai ter que fazer caridade, o trabalho que você vai fazer é voluntário, você diz, eu não quero fazer isso não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, né? Eu quero ser uma estrela, enfim, é por aí. Tenho observado seus pensamentos e atitudes que vem tomando enquanto é tempo. A minha intenção nesse pergaminho ocorre-me que vale ajudar a entender o recado dos benfeitores. Veja bem, ele foi um enviado desses benfeitores lá. Não se trata de qualquer que seja o enaltecimento ou servir para inflamar seu ego, ou que venha incentivá-lo à vaidade, ou qualquer que seja o privilégio. Então, ele já deixou bem claro no começo, eu não estou aqui para envaidecer, para dizer que você é privilegiada, que você é uma estrela, que você vai ser isso, vai ser aquilo. Não, de forma alguma. Veja bem o que ele diz. É sim para deixar registrado que a companhia diária dos que lhe incentivam a fazer a caridade com humildade sempre esteve e estará ao seu lado. Não importa se A ou B não entende ou aceita. Viu aí? Lembra que eu pedi, né? Meu Deus, bem que esse espírito amigo poderia me ajudar, trazer uma mensagem aqui. Ele trouxe, aqui.
eu levei uma grande lição. Veja bem o que ele diz aqui. Não precisa questionar sua escolha, minha irmã. Eu questionava muito, foi muita coisa que eu questionei. Aqui eu estou colocando alguns trechos do livro, tá, gente? Eu não vou ler o prefácio inteiro. Aqui são fragmentos do livro. Você mesma escolheu ontem. Hoje o caminho é escrever muito, a fila é grande e eu diria gigantesca. Veja bem, uma pessoa que não está ali, né, acreditando naquilo que está fazendo, e ele chega, olha, se prepara que a fila é grande e eu diria gigantesca. Tem uma legião de pessoas aí ao seu redor em busca desse trabalho que você está fazendo. A mediunidade, a cada dia que passa, modela as palavras que chegam em sua mente. Modelam as palavras que chegam em sua mente. Veja bem. E enquanto escreve, compara-se a um pincel de um pintor quando ele desliza entre um desenho e outro, os traços límpidos e serenos. Na pintura, o brilho renasce em nossos corações e na carta a emoção se manifesta conforme exercita. Em cada etapa, a inspiração do mais alto vai surgindo para beneficiar e consolar o coração de quem recebe. Viu aí, gente, quão profundo é a mensagem que os benfeitores, né? Quando você solicita uma ajuda, ou às vezes você está ali no horário estabelecido, ele tem a oportunidade, né? A permissão e essa boa vontade de lhe ajudar. Isso aconteceu comigo. Cada uma dessas atividades tem a sua particularidade e interpretação. Quando você recebe uma pintura, você vai remeter ao passado, a outras vidas, a outras vivências, ao problema que você vem enfrentando e você vai decifrar tudo isso naquela pintura. Quando você recebe uma carta, em cada parágrafo, você vai analisando o que o seu ente querido teve a oportunidade de escrever e de esclarecer para o seu coração. Assim são os irmãos que vêm se aglomerando em sua sintonia, com a permissão de Deus, nosso Pai, que é quem nos capacita para tal tarefa edificante, como servidor da obra do Mestre Jesus. Para finalizar, aproveito para lhe falar que quem segura a barra, gente, isso é muito profundo e importante quando você tiver aí com o coração, com a cabeça, tudo cheio de dúvidas. As dúvidas sempre vão existir, tá, gente? Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, quando você estiver dirigindo, né? O sinal ficou amarelo, pare. Ficou vermelho, pare. Então, abriu o sinal verde, passe com segurança. É a mesma coisa. Aproveito para lhe falar que quem segura a barra, que ora necessita, como a proteção e auxílio e o amparo, somos nós do lado de cá, para não receber sobrecarga para lhe prejudicar. Isso não se trata de nenhuma bondade, mas sim de muito esforço para dar conta do recado. E aí? O que falar nessa hora? Então, e aqui no final ele diz, não tenha medo de servir, conte conosco, eis-me aqui, sempre e sempre. Então, gente, como não acreditar na espiritualidade benfazeja? Na espiritualidade que nos ajuda, nos incentiva a servir com humildade. E aqui, para finalizar, tem um pensamento que eu escrevi, ditado por um espírito amigo, que ele diz assim, se alguém nos causou mal, esse mal permanece com a pessoa, mesmo que nos faça sofrer. A atitude sábia é ignorar e retribuir com o bem. Então, nesse momento, a gente sabe que no meio do caminho a gente vai encontrar muitos obstáculos, pessoas que não querem o seu bem, ainda assim retribua, né? Retribua com o bem. Se ela fez mal para você, o mal ficou para ele. Não se preocupe, a espiritualidade está ali de prontidão, ela conhece o seu coração. Você está fazendo o seu trabalho com amor? Você está fazendo o seu trabalho sem vaidade, sem orgulho? Então, Deus está ali do seu lado observando o seu coração. É Ele quem conhece o seu coração. É Deus, é os espíritos de luz, os espíritos benfeitores, o seu mentor espiritual. Ele conhece o seu coração mais que você. Então, nesse momento, eu deixo como reflexão essa frase, né? Se alguém lhe fez mal, deixa para lá. Retribua com o bem. Continue fazendo o bem,
que além de beneficiar as pessoas, será você o maior beneficiado. Já dizia o nosso querido amigo Chico Xavier. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nos ajude no crescimento do canal, no engajamento de outras pessoas para conhecer a nossa obra, o nosso trabalho, que é de caridade, um trabalho que é feito de forma gratuita. Todo o trabalho de caridade e de psicografia, tanto presencial como online, da médium Nancy Souza, é realizado gratuitamente. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Está aqui esta obra maravilhosa, que em breve estaremos fazendo o seu relançamento com novos depoimentos, porque vale a pena você adquirir, principalmente você que quer conhecer profundamente das experiências vivenciadas por uma médium que foi capacitada por uma equipe espiritual, equipe essa que sustenta a barra, que lhe orienta a trabalhar aonde a espiritualidade permitir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.